Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Vamos continuar hoje viajando com o Biquíni. Vamos continuar navegando pela costa do Mar Adriático, um mar muito antigo, cheio de histórias aqui no nosso planeta, história de milhares de anos atrás. Porém, um mar novo para nós, aqui ocidentais, porque essa parte do mundo, o Mar Adriático, a Croácia, como você sabe, né, era a antiga Iugoslávia, era um país que fazia parte do bloco comunista e teve anos fechado para a gente aqui do Ocidente. A gente não tinha contato nenhum com eles, nem físico, nem cultural, abriu há pouco tempo. Então é um mar muito antigo e muito novo para a gente. E por isso está sendo agora assim, o roteiro turístico mais cobiçado ali da Europa, porque é tudo novo e é uma costa linda, é um país lindo, a Croácia. Hoje a gente vai visitar Dubrovnik, que é a cidade, sem dúvida, a cidade mais famosa da Croácia. Dubrovnik está situada na Dalmácia, que é também o estado mais famoso da Croácia, porque é ali que ficam as cidades mais importantes, né? Dubrovnik, Zadar, Split, as cidades que têm assim, mais patrimônios culturais, mais patrimônios pertencentes à Unesco, ao patrimônio mundial, e junto com essa cultura fantástica, com esse patrimônio arquitetônico incrível que a Croácia tem, eles têm também uma natureza dadivosa, maravilhosa. A Croácia é o país das ilhas, é o país dos arquipélagos, né? É uma ilha do lado de outra ilha, diferentes, né? Você tem um arquipélago assim, deserto, só de pedras, um pouco mais, 200 milhas, você já tem um outro arquipélago cheio de, que é uma floresta, uma densa floresta que vai até a beira do mar. É um lugar maravilhoso. E hoje eu convido vocês, né, a viajar com o Biquíni, né? O Biquíni, o veleiro, nós começamos a nossa segunda volta ao mundo agora, começamos na Croácia. E assim, eu acho tão bacana a gente poder chegar nos lugares de barco, assim, pelo mar, né? Que é como a maioria das pessoas sempre viajou aqui no nosso planeta. Porque se a gente for pensar bem, em poucos anos, né, que essa facilidade que a gente tem para aeroportos, para viajar, estradas. Durante séculos e séculos, as pessoas viajavam pelo mar. E é uma visão completamente diferente. Quando você chega num lugar tranquilamente pelo mar, você vê a cidade do mar, tem uma outra vista, que às vezes a gente nem vê quando chega na cidade. E esses lugares, né, a Europa em geral, o Mediterrâneo, são muito lindos assim, a costa, porque tem aquelas fortalezas, né, exuberantes, castelos, tudo ali, a vida é mais concentrada ali na beira do mar. Então hoje a gente vai ver Dubrovnik, que é uma cidade pequena no extremo sul da Croácia. E a Croácia, vocês imaginam, é um país de apenas 4 milhões de pessoas e recebe só Dubrovnik, que é uma cidade pequena, 500 mil de pessoas por ano. Então o turismo lá assim vem aumentando cada vez mais, assim, impressionante. Eu tive lá em 2006, né, já mostrei aqui para vocês imagens da Croácia. Agora eu voltei 4 anos depois. É incrível como, não que a cidade tenha aumentado, porque a Croácia é um país assim que não tem muitas indústrias, tudo é em função do turismo. Mas o que aumentou de restaurantes, de lojas, de gente para atender esse pessoal é impressionante. Solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje, então. A última ilha que a gente mostrou, Córcula, né? Já mostrei para vocês Córcula, a ilha do Marco Polo, né? O maior viajante do mundo. Hvar, que é outra ilha linda da Croácia. E agora, então, hoje a gente está chegando em Dubrovnik. Antes, então, a gente, como eu disse, a Croácia tem 1.185 ilhas, né? Uma ilha do lado de outra. Aí, então, a gente está chegando numa dessas ilhas. Esse aí é o arquipélago de Midrže, que é um arquipélago, tem 100 e tantas ilhas de todo tipo. Aí é o ancoradouro maior, né, da cidade. Como vocês estão vendo aí, essa floresta assim, que chega até a beira do mar. Muitos veleiros, né, de todas as partes do mundo. Como eu disse, agora é um dos roteiros turísticos mais disputados ali na Europa, o Mar do Adriático, essa costa aí da Croácia. São assim, centenas, né, milhares de barcos de veleiros de todas as partes do mundo. Veleiros ingleses, austríacos que estão ali perto e não tem mar,
italianos, que também está ali na frente, né, do Adriático, a Itália, muitos navegadores italianos, franceses, australianos, americanos, de todas as partes do mundo. Brasileiros, como sempre, desde a outra viagem, como eu sempre digo, muito difícil encontrar um barco brasileiro. Na verdade, nós nunca encontramos um barco brasileiro. Já encontramos, sim, brasileiros em barcos de charters, sendo tripulantes de outros veleiros. Mas, assim, um barco que saiu aqui do Brasil viajando ainda não coincidiu de encontrarmos. E aí, então, a gente passou então alguns meses aí na Croácia, né? Essa nova viagem de volta ao mundo que a gente começou aí em Zadar, que é um porto um pouco mais ao norte, e aí então a gente está encaminhando para a Grécia, né? Que aí depois, logo depois de Dubrovnik, tem Montenegro, né? Que é um outro país que também pertencia à Iugoslávia. Eles separaram também, menos tempo, né? A Sérvia e Montenegro era um país, acho que, se não me engano, 3 anos atrás se separaram, e Montenegro, então, é um outro país que também é lindo, tem ilhas maravilhosas, lugares lindos, depois a gente vai ver. Mas aí, então, a gente está chegando em Dubrovnik, né? Dubrovnik, eu já mostrei aqui para vocês outras imagens, a gente chegou por carro lá no centro da cidade, aí a outra parte da cidade. Essa ponte aí é emblemática, né, da cidade, é um lugar assim, lindo e cheio de castelos, né? Ali tem assim, a arte, a cultura croata floresce aí em Dubrovnik. Isso aí é um rio que tem ali na entrada da cidade, aí os locais ali, né, as casas, essa aí era uma região de mansões antigas, né, de milionários croatas, porque a Croácia, ela já teve assim, no apogeu há muitos anos atrás, né, ficou esses anos, quando era a Iugoslávia, fechada para o comunismo e tal, mas já teve esse, o apogeu, né, aí em Dubrovnik especialmente, eles mostram mais a cultura do século XIII ao século XVIII, sendo que o apogeu mesmo, quando eles atingiram essa maior glória, foi no século XVI. E aí Dubrovnik, então, tem essa praça, e aí é o centro da cidade, né? É o lugar que atrai mais turistas, é impressionante, navios e navios chegando sem parar. E esse daí, então, essa região aí é a parte mais antiga da cidade, a cidade antiga. Ela é toda, assim, Dubrovnik está sobre uma falésia, debruçada, assim, na beira do mar, é lindo. E aí, então, por exemplo, aí tem a farmácia mais antiga da Europa, que hoje em dia é um museu bem ali, ó, no centro, onde a gente está vendo agora. Ali eles têm instrumentos farmacêuticos antigos, muito interessante. Outros museus também, interessantíssimos. Dubrovnik era a antiga República Ragusiana, que foi muito famosa, assim, teve uma época assim, de muita glória, porque está localizado, né, num lugar super estratégico, né, uma confluência ali das culturas eslávia, germânica, e tem ali resquícios, né, de assim, culturas de milhares de anos atrás, desde da época neolítica, né, já tem vestígios arqueológicos aí na Croácia, mas desde a época dos romanos, né, dos gregos primeiro, depois dos romanos, depois a Idade Média, depois a Renascença europeia, tudo misturado aí, né? Todos os estilos, renascentista, barroco, arte nouveau, e turistas de toda parte do mundo, né? A maioria das pessoas, obviamente, ali de perto da Europa, depois tem os asiáticos, que atualmente também viajam muito, brasileiros também, a gente de vez em quando ouvia um português assim pela rua, os brasileiros também estão indo mais, né, para esses lugares novos, lógico. E aí, então, em volta à cidade. A cidade, então, é toda rodeada por essa fortaleza, muito bem conservada. É uma cidade, assim, que já sofreu, além das guerras e invasões, por estar nesse lugar estratégico, também é um lugar muito suscetível a terremotos, né? Em 1665, por exemplo, teve o pior terremoto que já teve aí na Croácia, que destruiu quase toda a cidade. Né? Quando dava esses terremotos assim, que destruía a cidade inteira, muita gente queria abandonar a cidade. Então, às vezes, o governo tinha que tomar assim, atitudes drásticas, assim, punir os parentes que ficavam, para impedir que as pessoas saíssem, porque eles tinham que reconstruir o país.
E as pessoas que ficaram, então, graças a essa pessoa, o país foi várias vezes reconstruído, né? E hoje em dia é impressionante a gente olhando assim, imaginar, pela conservação que eles têm, principalmente comparado assim, né, com o Brasil, com outros lugares, como eles conservam, como eles valorizam essa história deles. É uma cidade fantástica, a comida da Croácia, assim, a base de frutos do mar também, muito gostosa, concertos, a dança, o folclore deles, tudo assim remete a esse passado deles glorioso, né? E também é um povo assim que tem muito forte, muito presente essa história da guerra, né? A guerra foi, essa última guerra agora em 1991 foi horrível, aí em Dubrovnik mesmo a gente vê as marcas da guerra para todos os lados, as pessoas falam muito nisso, são muito traumatizadas, a cidade foi assim toda bombardeada, esses muros em volta da cidade chega a ter 4 metros de espessura, de largura. Durante os bombardeios, tinha um bombardeio, por exemplo, e todas as pessoas, né, se juntavam ali atrás daquelas fortalezas para poder aguentar, né, os bombardeios de toda parte, dos sérvios principalmente, que estão ali do lado. Como sempre, né, em toda a história do mundo, os países vizinhos às vezes são os maiores inimigos. Esse aí então é o nosso barco, o veleiro, né, o Felicitas Bikini, o nosso novo barco. Ele é um pouco maior e mais novo que o Bikini, o nosso antigo Bikini, né? Esse aí já tem 35 pés, foi construído em 1997 e essa aí é a Marina de Dubrovnik. A Marinas, como eu disse já aqui para vocês, as marinas na Croácia são caríssimas. Então a gente sempre procura ficar no ancorador e evitar de pagar as marinas. Mas tem uma hora que a gente tem que ir para a marina que não tem jeito, que a gente tem que reabastecer de água, a fazer algum trabalho. Aí, no caso, por exemplo, a gente ia atravessar o mar Adriático, né? Depois a gente foi para a Itália, então a gente tinha que fazer algumas manutenção no barco, usar eletricidade, fazer ali, usar parafusos, broca e tal, então não tem jeito, a gente vai para a marina. Essa marina, então, é um exemplo típico das marinas aí da Croácia, uma marina assim, muito luxuosa, caríssima, 70 euros por dia, gente. Não tem direito nem a internet, tem que pagar por fora. Isso aí era uma antiga mansão, uma casa de um desses milionários que viviam nessa região. Era o pessoal dos navios, né, os donos dos navios. Então vocês veem que luxo que era essa casa. Isso aí são tanques, né, eram tanques de peixe. E ali tem campos de tudo, tênis, golfe, e aquela casa ali grande, aquela casa das antigas pessoas que moravam ali. E essas marinas, elas são assim, todas novas, né? Geralmente são assim, os bancos que são donos das marinas. E toda a costa da Croácia está cheia de marinas novas. Ou seja, é um país que tem toda a infraestrutura para receber, né, turistas de todas as partes do mundo, barcos de toda parte. A gente vê iates aí maravilhosos, luxuosos, barcos pequenos, também simples, de todo jeito. Eu acho que deu aqui de tempo, né? Estão me avisando que deu de tempo aqui. Deu demais então, Fernanda. Então, gente, é isso aí. Eu tenho muitas imagens da Croácia para mostrar para vocês, muitas cidades, mas também para não ficar assim, só mostrando Croácia. Hoje já é o 3º programa que eu faço da Croácia. Na próxima semana eu vou variar, então eu vou mostrar para vocês um outro lugar. Depois a gente volta para mostrar a Croácia, porque eu tenho muita coisa linda para mostrar para vocês. Istambul, né, lá o mercado de Istambul, bárbaro. A dança dos derviches, que eu estou doida para fazer um programa para vocês verem que bárbaro que é o sufis aquele dançando, rodopiando. Stonehenge na Inglaterra, Amsterdã, Sofia na Bulgária, Bucareste, lugares incríveis. Não percam o próximo programa, quinta-feira, 19h20. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.